Ricardo, falando em união política, o Vladimir Matos, que esteve aqui recentemente, um abraço a ele, postou uma foto recentemente contigo, né, num café aqui em São Paulo e tal. Existe algum movimento político de união entre você e Vladimir Matos que uma semana antes de tomar um café contigo ou almoçar contigo, não sei, você vai me explicar se foi um almoço, se foi um café, ele também esteve com o Fernando Silva. Então, a gente percebe, claro, um movimento de liderança do Vladimir se unindo com algumas pessoas que participam da vida política do Santos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse contato que você teve com o Vladimir Matos. O Vladimir eu conhecia, né? A gente não tinha muita amizade, aí começamos a conversar muito na eleição, um gentleman, a gente sempre se deu muito bem, nos próprios debates você teve a oportunidade de ver a gente conversar muito, pensamentos muito convergentes, né? Questão de SAF, etc. E aí ele falou, olha, eu estou conversando com as pessoas, tal. Eu falei, não, eu vi alguma coisa, né? Eu falei, não tenho entrado muito em rede social, mas eu vi alguma coisa. E ele falou, pô, queria marcar com você, a gente almoçar. Eu falei, olha, vai ser um prazer, mas assim, depois que eu deixei a política do Santos do lado, minha vida está tão bem encaixada, eu estou tão bem, as lojas voando, atacado voando, etc. Eu falei, olha, se você puder vir para o meu lado, vai ser um prazer enorme falar com você de qualquer assunto. E aí ele foi super gentil, né, como disse, um cavalheiro, foi até lá a minha região, foi até Pompeia, aí almoçamos ali no Santa Fé, ali perto, ali que é gostoso pra caramba. E aí ele estava me contando, falou, olha, as coisas não estão dando certo, ele me contou detalhes do clube, né, falou, as coisas do clube não estão dando certo, aí me contou detalhes de bastidores que, né, eu não tinha mais conhecimento, e fiquei até bem assustado, mas são coisas que com o tempo as coisas vão aparecendo, enfim. E ele falou, olha, estou pensando no futuro, eu falei, olha, eu acho você um ótimo nome. Ele, não é isso. Eu falei, acho que a gente precisa pensar em soluções para o clube. Isso está muito cedo para pensar nisso. Eu falei, não, eu só estou deixando claro. Você, o Ivan Ludovici, o Santos tem alguns nomes diferenciados, de grande qualidade, tá certo? Super honestos, corretos, com capacidade e que entendem o que é o Santos. Então, assim, eu já deixo claro que eu acho legal, se vocês se interessarem, se vocês se juntarem, pode contar com o meu apoio, tá? Não conte comigo em chapa, disputando presidente, vice, CG, etc. Não é o caso, tá? Mas pode contar com o meu apoio, com as pessoas que eu conheço. Eu tenho um monte de pessoas que, assim, eu acho que a minha votação na eleição não condiz à realidade que a gente vê quando vai num jogo ou quando sai na rua. É raro o lugar que eu estou, em qualquer lugar do Brasil, independente de Santos, que as pessoas não me reconheçam, venham conversar comigo. Pô, votei em você. Poxa, meu pai votou em você, gostava de você, queria você lá. Então eu falei, olha, vai ser um prazer ver gente que pensa o Santos como eu, tentando fazer a coisa acontecer, tá? Então eu quero deixar isso claro. Ele falou, olha, eu vou conversar com todo mundo. Eu falei, só toma cuidado com todo mundo, porque nem todo mundo pensa igual. E aí quando você começa a falar com pessoas que não pensam tão igual, algumas coisas que são importantíssimas, que são inegociáveis, podem ter que ser negociadas. Que é o que aconteceu com o Rueda e aconteceu com quem juntou com o Marcelo. Então, por exemplo, a questão da SAF para mim é negociável. Tá? É a minha cabeça. Quem não acredita, ótimo. Continua como está. Hoje você só vê um caminho para o Santos que é a SAF. Só. Eu não vejo... Olha, eu falei, a curto e médio prazo, não tem como. É matemático. Bota no lápis. Como é que o Santos vai buscar mudança a curto e médio prazo? Tá? E aí, assim... Se ele conseguir começar a jogar mais em São Paulo, com o próximo presidente vai jogar mais em São Paulo, vai buscar ações de marketing, vai mudar a empresa de camisa, uma empresa que queira ganhar dinheiro com o Santos, comece a mudar o jeito do Santos pensar e trabalhar, ele vai demorar para conseguir botar o Santos no eixo. O Santos, assim, para quem tem que fazer uma analogia, para quem entende, esquece a camisa. Você lembra a Ponte Preta dos anos 70? Tinha bons times, chegava ali na cara do gol, só não foi campeão paulista de 77 porque... Todo mundo lembra do Ducídio, né? Isso é coisa de velho. Você que está em casa aí, a maioria não sabe o que nós estamos falando. Pesquisa lá que você vai entender. A Ponte Preta era um clube muito bom, formador de jogadores, né? Todo mundo contratava jogador da Ponte Preta, que tinha jogador da Ponte Preta na seleção brasileira, mas não conseguia chegar lá. Não conseguia ter uma torcida grande, não conseguia fazer a coisa acontecer. Porque o que acontece? O time não ganha título, o time não é protagonista. Esses 8, 9 milhões que a gente tem torcedor hoje, Marcão, eles começam a minguar, sabe? É difícil para um pai fazer... Olha, por 2 motivos. É difícil um pai fazer um filho santista hoje. Primeiro, por conta da exposição negativa do clube, né? Que é raro você ter uma notícia boa do clube. Então, o Neymar foi a única notícia positiva que a gente teve esse ano. Não lembro outro.
Desculpa. Não teve. Não teve. Então, assim, é raro isso. Então, assim, é difícil para o pai convencer isso, né? Primeiro. E segundo, até que ponto o pai vai querer que o filho seja santista vendo o Santos como está? Porque, assim, eu tenho um amigo meu que fala, poxa, ainda bem que o meu filho ainda não entende futebol, que ele quer usar a camisa do Santos todo dia, né? Aí chega na escola, aquela paulada, mas o Santos tomou de não sei quanto, o Santos perdeu. O Santos é Série B. Quer dizer, aí ele volta, pai, aí não é assim não. Você entende isso? Eu tenho pessoas conhecidas, o avô da minha filha, por exemplo, é um caso, que era santista e os filhos dele não são. Porque ele pegou aquela época que o Santos não ganhava nada, que era o campeão da disciplina, da técnica da disciplina, na fila, ele não conseguiu deixar os filhos, viraram São Paulinos, etc. Entende? Minha filha é santista roxa, graças a mim. Né? E também demos sorte de pegar a geração do Robinho e do Diego. E aí, assim, quando já ficou legal, e aí chegou com o Neymar, pronto, apaixonou, né? Não tem como, aí quer ir todo jogo, etc. Então, é muito difícil. Então, o cara que pegar o Santos agora, depois do Marcelo, né? Ele vai ter uma dificuldade muito grande, tá? Então, a gente tem que pensar nisso. Ele vai ter que trabalhar a longo prazo, certo? E aí, assim, o mercado, como é que vai encarar isso? Como é que vai ser? Porque o futebol está muito dinâmico, o futebol está mudando muito rápido. Será que essas mudanças, conseguir jogar mais em São Paulo, e mudar a empresa, etc., será que só isso será suficiente com toda essa dívida do Santos? Porque o balanço foi assustador. 105 milhões de déficit. Então, é o que eu digo, como é que está conseguindo pagar o salário que está pagando? Né? E aí, os próximos jogadores que vierem na próxima gestão, eles vão pedir mais caro ainda para jogar no Santos. Tá? Porque o Santos tem menos exposição, etc., é bagunçado, é torcida, não sei o que lá. Então, fica muito complexo. Então, na minha ótica, respeito quem pensa diferente, na minha ótica, o caminho do Santos é uma SAF bem feita, bem segura. Assim, as pessoas que estavam conversando, que estavam com a gente na eleição, né, eram pessoas maravilhosas, pessoas com conhecimento de mercado, um conhecimento de futebol gigante, mas eu acho que como eles, tem muitos outros aí no mercado, talvez até melhores. Então, eu acho que o caminho do Santos, o próximo presidente do Santos, é procurar uma empresa para desenvolver um projeto, tá certo? O próprio lá, o Berenguer, tem lá que ele estava fazendo para o Flamengo, né? Isso. Então, E agora parece que o Santos tem a XP. Então. A empresa para valorar o clube, né? Não sei o que vai acontecer com a XP, com esse negócio de vazamento aí. O XP já estava com problemas, agora tem um negócio de vazamento. Mas é uma empresa forte. Quer dizer, então, existe isso. É possível. Tá? Ricardo, você conversou muito sobre SAF na tua campanha política. Sim. Você era talvez o player que tinha o modelo de SAF pronto. mais pronto ali. Pelo menos a tua campanha foi muito voltada nisso. Sim. Qual que era o valor que você imaginava que valia o Santos Futebol Clube? Nesse estudo que você chegou a fazer, qual era o valor do Santos Futebol Clube? O Santos tinha um valuation fora da realidade dos outros clubes do Brasil. Por uma questão muito simples. Ele tem o intangível, que ele tem a camisa. Porque, assim... Rejeição baixíssima. Rejeição baixíssima. Ele tem uma camisa respeitada no mundo como nenhuma outra. E assim, minha mulher fica bravíssima comigo, não vou falar o termo que ela fica comigo, ela fica bravíssima, porque a gente foi para Portugal, aí ficamos 15 dias em Portugal, eu com a jaqueta do Santos, aquela jaquetona da Nike grandona, dos 15 dias eu acho que usei uns 12, pro desespero dela, que montou a mala com 5, 6 jaquetas, só usava uma. Né? Mas aí ela entendeu. Aí você chega nos lugares, qualquer lugar que você chega, você está em Coimbra, 1h da manhã, saindo de um bar, um monte de moleque te cerca. O Neymar tá chegando, o Neymar... Sabe? Quer dizer, porque e aí? E a história da mulherada? Será que ele vai maneirar com um monte de mulher no Brasil? Aí você chega na Argentina, você tá na alfândega, você tá lá pegando lá o visto de entrada, com a jaqueta do Santos, o cara... E o Neymar? Vai jogar ou não vai? Você entendeu? Em todo lugar. Fomos no Museu do Boca, que eu queria conhecer... Pô, na hora que você fala que é santista, o cara fala, não, a camisa do Boca, a primeira camisa do Boca era branca e preta, igual a do Santos. Entendeu? Aí você entra no Museu do Boca, não sei se você já esteve por lá. Não. O dia que você tiver a oportunidade de ir, a gente já tá cara, mas ainda vale muito a pena. Você chega no Museu do Boca, a única camisa que tem lá que não é do Boca, porque tem umas 1000 camisas do Boca lá, todas as camisas todos os anos, é uma do Santos. É uma camisa do Pelé que ele autografou e deu pro Ratinho. Tem uma foto dele com o Ratinho e é uma dedicatória. E aí ele faz um cartão pro Ratinho. Falou, olha, foi o cara que me marcou com mais lealdade, mesmo sendo filho. E assim, esse é o Santos, camisa. Né? Esse é o Santos, entendeu? Então, o valor do Santos é intangível. Então, a gente falava em 800 milhões, 1 bilhão. Assim, o nego fala, pô, mas tem nego aí... Aí você começava a falar, não, mas o céu é o limite. Entendeu? O Marcelo falava isso. Né? O céu é o limite. Ele falou, pô, ele trabalhou 20 e poucos anos na Globo lá, diretor de futebol, na área de futebol e tal. E ele falava, tanto é que o Santos tinha uma prateleira especial. O Santos não tinha tanta torcida quanto o Flamengo e o Corinthians,
né? Mas também não podia estar no mesmo patamar do Vasco, o Botafogo, porque apesar de serem times grandes como o Santos era muito superior, porque internacionalmente, a Globo Internacional, as pessoas querem ver o Santos. Até hoje. A Globo criou uma prateleira diferente para o Santos. Só o né? Santos. O Santos chegou no nível intermediário. O Santos não era o primeiro, mas também não era o segundo. Ele ficou ali, ele é o primeiro e meio. Ele estava ali no meio. Só tinha o Santos nesse lugar. Por quê? Ele ganhava mais que os outros pela história, pelo tamanho da camisa. Então, quando você fala em SAF para o Santos, achar que o empresário vai vir para querer fazer dinheiro no primeiro, segundo ano, desculpa. O cara sabe que ele tem uma camisa que vale por 100 anos. É uma camisa que tem uma história de... Porque, assim, a grande história do Santos começou no final dos anos 50, não é? Apesar do Santos já ter títulos antes, etc., tem uma história maravilhosa, mas começou com a chegada efetiva do Pelé, né? Então, no final dos anos 50, e se estendeu praticamente até o final da geração Neymar. Então, é uma camisa com 50, 60 anos de história muito pesada. Essa é uma camisa, a camisa mais pesada da história, junto com o do Real Madrid aí, tá? E não me imagino outra, né? Essa é a realidade da vida. Então, a gente sabe que o cara que vai investir, o grupo que vai investir no Santos, ele sabe o tamanho do clube que ele está entrando. Com grandes problemas, grandes dívidas, com muitos desafios, porque o Santos está numa cidade que não comporta o tamanho do clube, né? A magnitude do clube, apesar de ser uma cidade maravilhosa, que eu adoro a cidade de Santos, mas a gente sabe que precisa muito mais. Então a gente chegava e olha, o céu é o limite, porque o Santos é o único clube no Brasil que tem o intangível. Apesar do Flamengo ser o que for, o Corinthians com torcida, com governo, né? O Palmeiras hoje com equilíbrio, mas o Santos, qualquer desses clubes que fosse fazer uma SAF, dificilmente o Santos seria menor do que eles. Ô, Ricardo, dentro desse modelo de SAF, né, de o Santos se tornar uma SAF, você também vê como necessário o Santos sair um pouco mais de Santos e também jogar no estádio maior? A tua campanha foi lançada no Pacaembu. Foi no Pacaembu. Me lembro de ter feito a cobertura e você tinha ali um acordo com o Pacaembu. Até o próprio Marcelo Teixeira também chegou a fechar esse acordo de 10 jogos. O fato é que o Pacaembu não tem sediado jogos para niném. Parece o negócio da VCB não sai. Exatamente. Ele conseguiu um provisório com a Portuguesa. Eu fui assistir um jogo do Paulista, lá, acho que Portuguesa e São Bernardo, se eu não me engano, lá no Pacaembu. Eu assisti com a Caçanheira, com o presidente e com o presidente da SAF, que agora não recordo o nome. Assistimos junto lá no camarote deles, conversei muito sobre SAF, conversei com o presidente lá sobre os desafios da Portuguesa e tal. E aí eu fiquei sabendo a situação lá do Pacaembu, que ele não tinha um AVCB definitivo. Isso. Então, assim, eles conseguiram mandar, acho que 1 ou 2 jogos no Paulista com um público legal. Acho que foi contra o Corinthians, né? Uhum. E talvez contra o São Paulo, se não me falha a memória, com o estádio lá cheio. Mas, assim, foi uma coisa meio esporádica, que a história era mais ou menos ficar ali, nos 4, 5 mil e tal, para não ter problema. E tanto é que eles não estão mais jogando lá, né? Mas, assim, era uma coisa... Eu acho que é o básico do Santos. E, assim, o que eu estou dizendo aqui, desculpa, é redundante, sabe? Quem não pensa assim é o Marcelo, mas qualquer outra pessoa sabe que é redundante. O Santos joga em Santos, joga na Vila Belmiro, mas ele tem que jogar muito fora da Vila Belmiro, sabe? Jogar não muito fora da Vila Belmiro é ter uma sede também em São Paulo ou é ter um percentual de jogos maior do que temos hoje? Hoje o Santos joga 5% dos jogos da temporada em São Paulo. Nem isso. Sendo muito otimista, né? É fazer uma divisão 60-40, 70-30, ou é ter um estádio aqui em São Paulo, na tua opinião? Eu acho que é o seguinte, eu acho que primeiro perdemos o bonde. E aí não é culpa do Marcelo, aí é culpa do Laor. Perdemos o bonde na época da Copa. O Santos, obviamente, tivesse entrado com um projeto... 14, né? Com certeza teria conseguido fazer a coisa acontecer, tá? Tá aí o Atlético Paranaense, né? Com o Petralha, aquele dinossauro, né? Conseguiu fazer um baita estádio lá. A história do Corinthians é imoral, né? A história do Corinthians, do Lula lá é imoral, então a gente não... Esse caso não conta. Mas a questão de outros clubes que conseguiram se viabilizar, o Santos deixou passar. Então, para construir um estádio em São Paulo hoje, aonde? Entendeu? Talvez no ABC, Diadema ali, talvez no meio do caminho. Sim, mas aí teria que ser com um grupo de investidor, né? E aí o Santos poderia ser a estrela do negócio, mas o Santos... E outra que o Santos não tem dinheiro para fazer nada, né? Então a gente tem que ser justo, correto com as pessoas. Falar, olha, seria maravilhoso ter um estádio em Diadema, por exemplo, no ABC, que a gente é tão forte? Seria maravilhoso. Mas tem que ser alguém que invista, um grupo que invista, né? Um empreendedor que faça isso, que tenha condição, que faça o estádio, e o Santos seja parceiro dele, né? Entra com nome, racha name rights, etc., e aconteça. Se não é isso, é jogar na Vila. Agora, tem que jogar muito fora. Isso a gente sabe. Não dá para você falar assim, Marcão, vamos jogar 60 aqui, 40 ali. Porque o mercado rege.
Tá? O mercado rege. Então, se você tiver numa fase muito boa, você vai jogar sempre para grandes casas cheias. Se a fase não está tão boa, você vai flutuar. Então, quando a gente fala flutuar, você pode jogar na Vila, mas pode jogar no Pacaembu. O Pacaembu não vai ficar o resto da vida desorganizado. Eu acho que quando o negócio do hotel ali subir mais, que o problema é isso que o pessoal da Política estava achando, que quando subir mais ali, eles conseguem resolver essa questão. Então, ele pode jogar para 20 mil pessoas em São Paulo. É muito pouco, ia ser terrível, mas é viável. Né? Como também é terrível jogar na Vila para 10, 12 mil. Né? Porque o Santos precisa de muito mais. A gente tem muito mais torcida, então a gente não precisa passar vergonha de o cara falar, vai jogar ali no estádio pequeno. Não, o estádio pequeno é lindo, é o primeiro estádio particular do mundo, do Brasil, é particular, é maravilhoso, né? A gente é a nossa casa, tem uma história ali que ninguém tem, mas a gente tem que pensar financeiramente. Não dá para viabilizar o clube jogando para 10 mil. A não ser que você faça um estádio elitista para vender por R$500 cada entrada, o que não é o certo. Você acredita ainda que saia a Vila Belmiro com a W Torre? Não. Eu também não acredito. Não acredito. Toda vez, tá perdendo. Ano passado falou quanto disso aí? Falou pouco, né? Falou pouco, mas... Porque estava ganhando, chegou no final do Paulista, pegou lá o troféu para exibir, né? E aí, assim, no Brasileiro, estava fazendo a lição de casa mesmo, passou um perrengue lá. Você gosta do projeto, Ricardo? Com a W Torre lá dentro? Olha, eu tive a oportunidade de ver o projeto, já desde a época do Pérez, e ele tinha coisas muito boas no começo. Mudou muito, né? Mudou muito. Tinha ciclovia, não sei se tinha muita coisa. Oitavo andar, mais de 1000 vagas. Exato. Era um projeto que era praticamente totalmente coberto, né? Não, trazia bons auspícios. Esse aqui dá para o tamanho, né, para a necessidade do Santos. E mesmo lá a gente tinha que negociar, era uma coisa que já estava muito clara na minha cabeça, que mesmo com esse estádio a gente tinha que negociar jogos em São Paulo. Talvez uma proporção bem menor, né? Sei lá, 5-1, alguma coisa assim, mas tinha que jogar em São Paulo, mesmo você tendo uma casa legal. Acho que faz muito sentido, né? Esse tipo de coisa. Agora, com essa situação que estava aí, esses últimos, do jeito que estava tal, já dava um desânimo. Mas mesmo assim a gente vê que claramente é balão de ensaio para coisa, né? Para olha, perdeu. Não, mas veja bem, nós já assinamos aqui, nós vamos fazer, tal. Então não dá para acreditar, sabe? E fico muito medo de botar a Vila abaixo hoje. Porque, assim, primeiro vai jogar onde? Né? Com essa história do Pacaembu. Vamos jogar onde? E segundo, bota abaixo e de repente a coisa não sobe. Hoje eu me preocupo muito mais com isso. Você tem esse medo? Passado. Claro. De derrubar a Vila Belmiro e não subir o novo estádio? Hoje, muito mais do que antes. Né? Você acha que isso também passa na cabeça do Marcelo? Eu acho que ele também passa. Assim, são 2 pontos aí. Primeiro, a W Torre. A gente sabe que há muito tempo ela não é a mesma coisa. Saúde financeira não é boa. Não é a mesma coisa. Então é isso. A gente. Porque até então o Santos precisava de muita. Todo mundo precisava de garantia do Santos, mas o Santos também precisa de garantia das pessoas. Tá? Aquela história. Não é porque a gente está falando aqui de um presidente que, na minha ótica, está no século errado, está no século passado, mas ele também não é bobo. Ele não tem o que ele tem sendo bobo. Então, obviamente, que ele também vê o outro lado. Ele vê uma W Torre. Será que é isso tudo? Eu só acho ruim ele ficar usando essa situação, essa carta aí, sabe? Vou usar essa... você tá ruim. Opa, olha a carta do estádio. Entendeu? O Rueda usou isso tanto. Mas você acha que a torcida acredita nisso? Eu acho que não. Acho que o torcedor tá meio que vacinado, viu, Ricardo? Olha, tomara. O torcedor, eu acho que torcedor do Santos tá igual eu, você. Vamos falar sobre a Arena? Vamos falar sobre a Arena, mas todo mundo com o pé no chão. Sim, porque ninguém acredita mais, Ricardo. Então, quando sair, uma carta que se esgotou, quando os caras começarem a vender as cadeiras e os camarotes, e outra coisa, hein? Esse produto, na minha opinião, já está fracassado. Porque a opinião... Exato. Você vai comprar uma cadeira de 50 mil reais se você tem medo que não saia do papel? Sim. Porque, quando chegou esse projeto no Santos? Não, com o Pérez foi com o Pérez. Foi 20 ou 19? Acho que foi 19. Começo de 19. Quando que o Pérez foi empichado? Então, a eleição foi no final de 20, no começo de 20, né? No meio do 20, que é o rolo ficou 6 meses. Exato. Então, assim, são 5 anos que esse produto está para ser lançado. Você compraria um produto que está 5 anos para ser lançado? Mais 5, né? 6, provavelmente Então não dá. Não dá, já foi. Né? Já foi. Então, é um produto fadado ao fracasso. Então, a gente sabe disso. Então, eu tenho muito medo de derrubar a Vila e não subir nada.